Essa pergunta surgiu da Keira, que aos 4 anos e meio queria construir um prédio com 1 bilhão de andares. Na verdade, quem trouxe a questão foi o pai dela, querendo mostrar para a Keira o tamanho do desafio. O canal E Se Fosse Assim recebe perguntas de todas as crianças do mundo. Se você curte imaginar coisas malucas como essa, já aproveita para seguir o canal. E se fosse assim, no YouTube? Voltando, se um prédio for alto demais, a parte de cima fica tão pesada que acaba esmagando a parte de baixo. Se for ainda mais alto, ele pode até se rasgar e uma parte dele sair flutuando rumo à lua. Mas calma, vamos por partes. Você sabe quando tentamos fazer uma torre de gelatina? Ela desaba. Com prédios acontece algo parecido. Nossos arranha-céus hoje são bem resistentes. Os mais altos têm quase 1 quilômetro de altura. E se quiséssemos, talvez conseguíssemos construir prédios com 2 ou até 3 quilômetros de altura. Mas acima disso, a estrutura começaria a desabar como uma gelatina gigante. E tem mais problemas. Quanto mais alto, mais fortes são os ventos, exigindo construções ainda mais robustas. Sem contar nos elevadores, prédios enormes precisariam de tantos elevadores que quase não sobraria espaço para salas. Imagina só, um prédio inteiro só de elevadores. E se fosse assim? 2021, o canal E Se Fosse Assim explora o imaginário científico das crianças. As perguntas vêm dos pequenos cortadores de cana da plataforma Kiwi. Construir um prédio de 1 bilhão de andares não seria só uma questão de dinheiro, que já seria astronômico, mas também de física. Um prédio de 100 andares é enorme, e empilhar 100 arranha-céus nos levaria só até metade do caminho para o espaço. Mesmo fazendo um mega arranha-céu, teríamos apenas 10.000 andares. Então, precisaríamos empilhar 100 desses para criar um mega arranha-céu, tão alto que naves espaciais precisariam desviar dele. Só que ainda estaríamos muito longe do objetivo. Teríamos que empilhar 100 mega arranha-céus para formar um mega arranha-céu, com a ponta tocando a Lua. A cada 100 andares, poderíamos ter uma cobertura para descansar, tomar um ar e admirar a vista espetacular. Aliás, se você está curtindo o vídeo, que tal dar um like para o canal? E se fosse assim? No YouTube, subir de carona na onda do mega arranha-céu e continuando, um prédio de 1 bilhão de andares nos levaria para além da atmosfera. A partir daí, o ar se torna tão rarefeito que a água ferveria em panelas a céu aberto. O projeto do Kira Arachio levaria 100 anos para ser concluído. E se fizéssemos um intervalo de 100 anos entre o começo e o final da obra, a última pedra a ser erguida entraria em colapso gravitacionalmente, caindo em direção ao Sol. Ficaríamos a 600 metros de distância do astro. No verão, a temperatura chegaria a 800 graus Celsius. Imaginem só, uma sardinheira no topo de um prédio que toca o Sol. Quem sabe um dia não será possível habitar as estrelas. Criar um mega arranha-céu seria um passo importante para morar no espaço sideral. Construir um prédio de 1 bilhão de andares seria a aventura de um grupo de pessoas de diferentes profissões. Para começar, teríamos que inventar novos materiais para a construção civil. O cimento, por exemplo, durará apenas 100 anos. Pedras artificiais e titânio poderiam suportar o peso do Kira Arachio por mais tempo. Mas para ir além disto, precisaríamos de cientistas. Bioengenheiros poderiam desenvolver um material leve e resistente. O ideal seria uma espécie de titânio orgânico, uma armadura corporal, por exemplo. A partir daí, a matemática tomaria conta da obra. Calculadores precisariam verificar se o prédio de 1 bilhão de andares está nivelado. O ideal seria um arquiteto especialista em construções verticais. Para facilitar a vida, teríamos que inventar o carro voador. Afinal, andar de táxi no trânsito levaria horas.
No Kira Arracheu, teríamos que levar em conta a força centrífuga. Em compensação, o movimento de rotação do prédio generaria eletricidade para abastecer toda a cidade. Seria uma usina de mega proporções. E para controlar a navegação no interior do prédio, teríamos que criar um sistema parecido com o GPS. Cada andar tinha que ser registrado para evitar perdas de pessoas. No topo do Kira Arracheu, a gravidade seria 70% menor que na Terra. As pessoas poderiam pular mais alto, correr mais rápido, voar de gliders ou planadores, despencar de paraquedas, escalar paredes e caminhar em zigue-zague como se fossem em um labirinto. No entanto, a partir de 100 andares, o ar se tornaria rarefeito. No total, o prédio de 1 bilhão de andares terminaria em um vácuo. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e, se fosse assim, no YouTube. Um prédio de 1 bilhão de andares levaria do topo da Torre Eiffel até o solo. Se em cada andar pudéssemos colocar uma obra de arte, Le Corbusier teria de pintar um quadro para cada um deles. No total, o pintor francês precisaria se empenhar por 100 anos para completar o projeto. Do mesmo modo, se no Kira Arracheu pudéssemos colocar um leme para direcionar o vento, a estrutura vibraria com a velocidade da luz. Num piscar de olhos, estaríamos no topo do prédio. Afinal, no último andar, o tempo seria parado, pois os relógios deixariam de funcionar. No vácuo, não haveria barulho, pois o som precisa de ar para se propagar. No entanto, o vento balançaria a estrutura. Por isso, o Kira Arracheu não se sustentaria. Ele se partiria em dois. Uma das metades voaria em direção à Lua e a outra entraria em órbita em torno da Terra. A cada 100 andares, poderíamos ter uma cobertura para descansar, tomar um ar e admirar a vista espetacular. No topo do mega arranha-céu, seria possível observar o sol nascendo e se pondo todos os dias, pois a estrutura giraria em torno do próprio eixo. De qualquer forma, o prédio de 1 bilhão de andares acabaria se desintegrando, pois os materiais seriam consumidos pelo oxigênio da atmosfera. Se a construção for coberta com tinta, os raios ultravioleta do sol iriam pintá-la de um azul escuro, como se espremidos por uma tela. As aves usariam a estrutura como postagem para nidificar, enquanto corpos celestes colidiriam contra o edifício. A cada impacto, poeira seria lançada na atmosfera, formando auroras. Em compensação, a partir de 100 andares, o Kira Arracheu ficaria invisível, pois a luz do sol não conseguiria atravessar a estrutura. Criar um prédio de 1 bilhão de andares seria uma obra monumental. Teríamos que contratar 100 mil operários para construir o projeto. O trabalho duraria 100 anos. Se contratássemos 100 mil operários para construir o prédio, precisaríamos de uma equipe de 100 mil cozinheiros. As refeições seriam servidas nos andares superiores. Para administrar um prédio de 1 bilhão de andares, teríamos que contratar 100 mil guardas de segurança. Se fizéssemos um intervalo de 100 anos entre o começo e o final da obra, a última pedra a ser erguida entraria em colapso gravitacionalmente, caindo em direção ao Sol. Se você curte pensar sobre o futuro da humanidade, já aproveita para seguir o canal. E se fosse assim, no YouTube? Um prédio de 1 bilhão de andares se tornaria um problema para os astrônomos. As estrelas ficariam ofuscadas pela estrutura, impedindo observações. Por outro lado, poderíamos colocar telescópios no topo para observar o universo. Teríamos que inventar um sistema de proteção contra meteoritos. Os corpos celestes colidiriam contra o prédio e o atrito geraria calor. A cada impacto, uma pequena explosão aconteceria. Um prédio de 1 bilhão de andares nos levaria para além da atmosfera. A partir daí, o ar se torna tão rarefeito que a água ferveria em panelas a céu aberto. No entanto, a partir de 100 andares, teríamos que criar um sistema de refrigeração para manter a temperatura amena. No Kira Arracheu, teríamos paisagens lunares.
Se inspirarmos na vastidão do espaço, poderíamos criar parques espaciais. O projeto do Kira Arrachel levaria 100 anos para ser concluído. Um prédio de 1 bilhão de andares nos levaria para além da atmosfera. A partir daí, o ar se torna tão rarefeito que a água ferveria em panelas a céu aberto. Já pensou que um dia poderá morar no Kira Arrachel? E se fosse assim? 2021, o canal E se fosse assim? Explora o imaginário científico das crianças. As perguntas vêm dos pequenos cortadores de cana da plataforma Kiwi. E se fosse assim? 2021, o canal E se fosse assim? Explora o imaginário científico das crianças. As perguntas vêm dos pequenos cortadores de cana da plataforma Kiwi.